Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Me desculpe aí o horário que a gente está conversando. Esse vídeo está sendo gravado um pouquinho tarde, a gente está um pouco tarde já aqui do horário costumeiro das gravações do Na Rede com Todaro, então eu vou estar falando um pouquinho mais baixo, mas espero que vocês entendam. E já entendendo, deixa o like, já compartilha com todo mundo, se inscreve se você não está inscrito aqui no Na Rede com Todaro e siga a página também no Instagram se você também não nos segue aqui e lá no Instagram, porque esses vídeos vai sair nos dois lugares, tanto no YouTube quanto no Instagram. Fechou, galera? Bom, meus queridos, temos alguns campeonatos para a gente estar conversando, vários jogos para a gente estar conversando. Jogos aí do final de semana, barra segunda-feira. Tivemos dois jogos nessa segunda, jogos válidos pela Copa do Nordeste e também pelo Campeonato Paulista. Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Que no sábado o Santos recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui a minha cidade, Ribeirão Preto, lá na Vila Belmiro, e acabou perdendo com o gol de Matheus Carvalho. Meus amigos santistas, eu vou até me estender um pouquinho mais para falar do Santos, São Paulo e Corinthians, porque eu acho que são os clubes que estão mais apresentando um futebol perigoso pro restante da temporada. O Santos, no jogo de sábado, na Vila Belmiro, perdão, não apresentou um futebol que vá salvar a temporada, pelo menos o que no meu entendimento. O Santos teve muito, foi muito mal no jogo, completamente sufocado pelo Botafogo, que também não é uma equipe muito qualificada, mas sofreu muito com o Botafogo. Se não fosse João Paulo, teria sido 3-2, 3-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, o Santos tem muita coisa para encaixar, perdeu muitas peças, no caso Marinho, o próprio peças que já perderam no final da temporada, né? No caso do Alisson, no caso do Caio Jorge, mas perdeu nomes importantes ali que equilibravam aquele Santos que já não era tão bom e agora ficou ainda pior. Né? O Santos tem só o Carlos Sanches, que fica dependente da bola parada do meio-campista, e não tem um outro desafogo. Né? O Léo Batistão perdeu gols que não era para perder. E assim, esperar que o Ricardo Goulart entre de titular nesse time e resolva essas questões, acho muito difícil. São muitos problemas para o Santos resolver. Provavelmente não vai ser rebaixado, não vai acabar fazendo um vexame maior nas outras competições por conta do goleiro que tem. O João Paulo jogou muita bola, catou muito, e se não fosse ele, como eu falei, o Santos teria perdido demais. E também, se não fosse ele no jogo da Inter de Limeira, que foi o primeiro jogo, também teria perdido aquele jogo, foi em 0-0. Mas assim, o Santos tem dois jogos e apenas um pontinho marcado. Bom, o outro jogo do sábado do Campeonato Paulista foi entre São Bernardo e Palmeiras. Ficou 1-1. O São Bernardo saiu na frente com o gol do Silvinho e o Palmeiras empatou com o Wesley. Assim, o Palmeiras não tem muito o que a gente falar, porque foi um time reserva, né? Foi um time misto. Do time titular ali, quem pode estar brigando lá pelo time titular era o zagueiro Murilo, que foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Jogou muita bola. E assim, foi um jogo para testar a equipe, e o Abel não foi com seus titulares, o Dudu nem sequer foi pro jogo, né? Se pensando mais na partida contra a semifinal do Mundial, né? Que o Palmeiras vai disputar agora dia 12, essa semana, assim, inclusive o Mundial começa na quinta-feira, então também teremos cobertura aqui do Na Rede Contalar com o Mundial de Clubes. Mas enfim, o Palmeiras empatou, né? Poderia ter vencido o jogo, teve um pênalti desperdiçado pelo Rafael Navarro ainda no primeiro tempo, com a defesa do goleiro do São Bernardo. Mas o Palmeiras com o empate, são 3 jogos, né? O Palmeiras jogou uma partida adiantada, então são 7 pontos conquistados. É uma equipe que não vem apresentando um futebol assim que contestável perante os seus rivais, né? Os rivais, aqui no caso que a gente vai falar já do São Paulo, teve uma partida para se esquecer no Morumbi. O São Paulo no Morumbi recebeu a equipe do Ituano, e se não fosse a estreia do Jandrei, teria perdido, e perdido também de muito. Teria sido no mínimo uns 2-0 ali para a equipe do Ituano. O São Paulo não joga bem, não tem sistema de jogo, foi um 0-0, foi para ter, mas só queria falar isso. O São Paulo não tem sistema de jogo, não tem variação tática, não tem bola trabalhada, não tem bola que passa pelo meio, é sempre bola no lateral, no ponta, que cruza na área de qualquer jeito. Pro Rigoni cabecear, para Alisson cabecear, e o melhor jogador em campo do São Paulo, na minha opinião, claro, foi o Jandrei, mas de linha ali, o que eu mais gostei de ver em campo foi o Alisson, a estreia do ex-atacante do Grêmio. Fora isso, São Paulo muito mal em campo, as alterações do Rogério não surtiram nenhum efeito na equipe do São Paulo.
O Santo André recebeu a equipe do Corinthians também no domingo, às 6h30, e perdeu. Um pênalti um tanto quanto muito polêmico. O pênalti, na minha opinião, não foi pênalti. A bola desvia primeiro na perna do jogador do Santo André e depois ela no braço do jogador. Então, assim, não foi um toque intencional, não foi um braço que estava muito esticado. A bola nem ia ali, foi bola rasteira. Então, assim, eu acho que o árbitro, que foi o mesmo árbitro da semifinal da Copinha, que deixou o jogo rolar depois da faca ter entrado em campo, acho que foi um tanto quanto contestável essa arbitragem. O Corinthians, que também não tem um sistema de jogo. Entra os jogadores do banco, muda a equipe titular e continua a mesma coisa, né? É atacante de beirada que volta para marcar, lateral que não sobe tanto, enfim, sem sistema ofensivo, tanto o São Paulo quanto o Corinthians estão apresentando até então no campeonato. Para fechar a rodada do Paulista, tivemos o Red Bull recebendo a equipe do Guarani hoje, na segunda-feira, e venceu com um gol do Johan. Foi um belíssimo jogo, diga-se de passagem, foi um jogo muito bom de se assistir. A Red Bull teve mais chances, assim diria, mais chances claras desperdiçadas, mas o Guarani também teve as suas espetadas, assim, e parou no ótimo goleiro Cleiton, que deve estar indo aí pro futebol europeu, não deve ficar no Red Bull no restante da temporada. É uma perda gigantesca. Acho que não, né? Porque a janela do campeonato europeu já fechou. Mas enfim, se ele ficar, vai ser muito bom para o Red Bull, mas se for embora, vai ser uma perda aí relevante para a equipe do Massa Bruta. Já o Campeonato Carioca, temos o jogo entre Volta Redonda e Flamengo. Voltaço e Flamengo ficaram no 0x0, poupa tempo, jogo ruim, péssimo, e eu vou fazer um vídeo ainda comentando as transmissões de jogos. Temos a Record transmitindo o Paulista e o Cariocão, e temos os serviços de streaming do Paulistão Play e Cariocão Play, que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, porque está sendo bem criticado esses serviços. Também tivemos o Botafogo recebendo a equipe do Bangu, e aí sim o Botafogo jogou bem melhor do que o jogo de estreia. Venceu por 2x0 com gol de Felipe Ferreira e Diego Gonçalves. Também tivemos o Fluminense, que recebeu a equipe do Madureira, também jogou um pouquinho melhor, mas assim, se não vai na técnica, vai na raça, que foi a jogada do William, que a bola acabou sobrando ali pro Arias e fez 1x0 pro Fluminense. Mas assim, precisa ainda acertar algumas coisas a equipe do Flusão. Gente, minha mão tá machucada, tá? Acabei lesionando, então assim, eu tô me virando aqui como posso. Deixa eu ver. Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro recebeu a equipe do Tombense no sábado e venceu por 3x0. Venceu tendo um jogo bem tranquilo para o Atlético. Fez 1x0, depois foi administrando ou empurrando o Tombense contra a sua própria área. E aí foi quando foi conseguindo seus gols. Com o Caleb, o primeiro gol, um golaço de letra. Depois o Hulk de pênalti. E o Savarino também completou aí o chocolate do Atlético contra o Tombense. Já foi um time um pouquinho titular, algumas alterações ali, mas o Atlético já começa a apresentar um futebol competitivo pro restante da temporada. Tombense não é uma equipe pequena de Minas, é uma equipe que costuma figurar ali nos principais campeonatos da CBF e também do Campeonato Mineiro, né? Tá na primeira divisão. Então é uma equipe um tanto quanto encardida, digamos assim, é o termo que a gente usa no futebol. O Atlético conseguiu vencer e venceu muito bem. O América também recebeu a equipe do Democrata e venceu por 2x0, com o Wellington Paulista estreando, voltando ao América, ao Coelho, e Felipe Azevedo. Aqui foi a mesma coisa do Atlético, um time mais titular, dominou o jogo do começo ao fim, só deu o América. Teve um ou outro pontada do Democrata, mas assim, só deu o Coelho o tempo todo. Foi um futebol mais vistoso que o jogo da estreia também. E já mostra que a equipe pode sim surpreender, não surpreender a questão de título, mas de qualificações assim para as próximas fases da sua estreia na Copa Libertadores da América. O Internacional pelo Gauchão recebeu a equipe do União Frederiquense e foi o jogo de reestreia do D'Alessandro, né? E que reestreia. Ele que volta novamente ao Internacional e meteu um golaço, um belo gol de falta. E o mais gostoso desse gol, cara, é ver o estádio inteiro vibrando como se fosse um gol de título num Grenal aos 45 do segundo tempo. Ver todo mundo pulando, gritando, vibrando. Se você for ver o grito de gol do Wesley Moraes, que fez o primeiro gol do Inter, e esse segundo gol do Atlético, cara, é completamente diferente. É uma identificação muito forte que esse jogador tem com o Inter, com o Colorado. E é satisfatório você ver essa volta, essa troca, e ele que provavelmente vai aposentar no Inter, né? Então é bem gostoso a gente acompanhar esses jogadores aí de volta no Campeonato Brasileiro para encerrar suas carreiras, né? No caso do Alessandro, e que carreira que o D'Alessandro tem. A equipe do Juventude foi visitar o São Luís e perdeu.
O Juventude já tem 2 jogos, 2 derrotas, perdeu para o Inter na estreia e agora perdeu novamente para o São Luís. E o gol do São Luís foi marcado pelo Ariel Marques. Então, assim, o Juventude começa o ano tropeçando muito. Tudo bem que fora de casa já foi a pragmática do Juve ano passado. O mais importante são os jogos dentro de casa, mas perdeu para o Inter, então precisava buscar esse resultado fora. No Catarinense, o Avaí recebeu a equipe do Barra e venceu por 2-0. Né? Aí sim o Avaí dominou o jogo, conseguiu sua primeira vitória. Estreou no Catarinense, digamos assim, com gols de Copete e Bruno Silva. O Avaí que promete também passar um perrengue danado na Série A do Brasileirão. O Goiás recebeu a equipe do Anápolis e outra equipe que também vai sofrer no Campeonato Brasileiro é o Goiás, porque perdeu do Anápolis por 2-1, 2 gols do Eric Bahia e o gol do Goiás foi do Nicolas. Então assim, o Goiás não vem apresentando bom futebol, vem capengando. Vamos ver, vamos ver. O Iporá recebeu a equipe do Atlético Goianiense e o Atlético Dragão venceu por 1-0 com gol de Marlon Freitas de pênalti no primeiro tempo. Mas assim, o Dragão também dominou muito bem a partida. Lógico, teve seus sustos ali o Iporá, mas não deu chances. O Atlético jogou muito bem. O Luverdense recebeu a equipe do Cuiabá pelo clássico verde e dourado e venceu. 2-1 com gols de Giovani e Thiago, e o gol do Cuiabá foi de Felipe Marques. O Luverdense que costuma complicar um pouquinho para os times mais de cima assim, do Campeonato Nacional, fez isso também no Clássico e venceu por 2-1 num belo jogo de futebol emocionante até o fim. O Atlético Paranaense ficou no 0-0 com o São Joanense pelo Campeonato Paranaense. Ou seja, poupa tempo, jogo ruim. Os molecados do Atlético também bem jogando bem mal, hein? Queria falar não, mas não vem apresentando aquilo que já apresentou em outros anos. O União do Paraná recebeu a equipe do Coritiba e tomou uma virada pelo Paranaense, né? O primeiro gol foi do União, gol marcado por Sato. E aí, Igor Paixão, corações para Igor Paixão. Ai, caceta. E Aleph Manga fizeram os gols aí do Coxa Branca. Na Copa do Nordeste, o campeonato mais maravilhoso que existe nesse campeonato, nesse nosso território nacional, o Vozão recebeu a equipe, foi visitar a equipe do Sergipe e venceu por 1-0 com o gol do Zé Roberto, também centroavante estreante, ele que veio da equipe do Dragão, do Atlético Goianiense, e agora estreia pelo Ceará com gol e com um pênalti perdido. Ele chutou uma bola na trave, logo depois do gol, foi 12 minutos, 2 minutos depois do gol do Zé Roberto, teve um pênalti, chance de fazer o seu segundo gol e sair nos braços da torcida, mas ele desperdiçou, chutou na trave, e o Vozão, mas mesmo assim o Vozão saiu com a vitória. O outro jogo, aí não é jogo, né? É baile, né? O Leão do Pici recebeu a equipe do Souza, né? O Fortaleza recebeu a equipe do Souza do Dino e venceu por 5-0. Foi um baile no Castelão, com gol de Tite, De Pietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho. Até Lucas Lima, torcedor palmeirense. Lucas Lima jogou bem. Jogou muito bem. Teve bola na trave também, jogou muita bola a equipe do Fortaleza e venceu por 5-0 no domingo. Né, a equipe do Sergipe acabou adiando o jogo que iria acontecer no sábado, então o Sergipe-Ceará iria acontecer no sábado e acabou acontecendo hoje, na segunda-feira. Bom, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Peço novamente para que você siga, compartilhe aí com seus amigos, ative o sininho do canal para ativar as notificações aí quando o nosso vídeo sair. Às vezes vai sair um pouquinho tarde, vai sair no dia seguinte. Mas é isso. Um abração, fiquem com Deus. Amanhã tem um jogo apenas entre Palmeiras e Água Santa. Na quinta-feira, como eu falei, começa o Mundial de Clubes. Então, assim, começa agora a engatar os principais campeonatos do ano. Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!